Prelúdio. Essa é a história de uma família cuja vida tropeçou na ditadura militar brasileira. Os anos 60 foram uma época importante no mundo ocidental. Antigos hábitos e estruturas sociais foram revistos para aquele que se chamava na época Primeiro Mundo, ou seja, a Europa Ocidental e os EUA. Esse foi um tempo de transformação cultural que proporcionou a necessária renovação de ideias e formas de viver. Mas no Terceiro Mundo, no qual o Brasil se incluía, as coisas não andaram tão criativamente e tão inovadoramente. Enquanto a sociedade dos países desenvolvidos, em meio a greves, manifestações, música e contestação, se regeneravam, no hemisfério sul das Américas, os governos enxergaram qualquer movimento social como uma ameaça aos seus interesses. No Brasil, ameaçar os privilégios de quem governava econômica e politicamente o país significava nada menos que a morte. Interesses intocáveis, antigos, nacionais e internacionais, estavam em jogo. Assim, o governo brasileiro reprimiu brutalmente toda a renovação. No hemisfério sul das Américas, os anos 60 foram sinônimo de repressão violenta em nome da ordem e do progresso, ou seja, da ordem e do progresso de quem tem o poder e o capital. Na vigília do país pegar fogo, duas pessoas se encontraram. Eram meu pai Antônio e minha mãe Maria. Antônio era um pensador e confiava em sua compreensão dialética das coisas. Vinha de uma família de bens, donas de terras e propriedades. Sua herança genética dava-lhe as bases de sua postura ativa e patriota de cidadão. Caminhava como homem livre em sua cidade natal e nunca se sentiu ameaçado ou intimidado por forças externas. Seus pensamentos estavam voltados para a vida e as pessoas e se fundavam na observação. Foi assim que ele se deparou com o gritante dilema brasileiro da injustiça social. Maria vinha de uma família de imigrantes do sul da Itália. Recebeu uma educação severa com base nos papéis tradicionais de homens e mulheres. Nunca andou pela cidade sozinha. Seu mundo era a casa. Era uma mulher sensata, com os pés no chão, e um coração de garota que silenciosamente almejava um destino diferente. Desafiando a tradição da família, um dia, ela resolveu ir trabalhar fora de casa e fez suas próprias escolhas, que a levaram muito mais longe do que ela poderia jamais imaginar. Desta conjuntura de pessoas e história, eu nasci, um pouco antes do golpe militar de 64. Estava feliz por ter chegado. Como sei disso? Porque quando penso no meu nascimento e naquele meu primeiro ano de vida, uma profunda alegria me invade. Tenho trabalhado sobre mim mesma, num cotidiano e constante processo de autoconhecimento, a maior parte de minha vida. Comecei uma análise junguiana e pós-junguiana antes dos 17 anos. Aos 23, me tornei psicanalista. Aos 18, ingressei na Faculdade de Filosofia na Università degli Studi di Milano, na Itália, porque queria conhecer o ser humano. E lá passei os 12 anos seguintes. Fazer filosofia enquanto praticava psicanálise em mim, em grupo e com pacientes, foi um laboratório de aprendizado fantástico. Descobri as grandes ideias da humanidade no plano universal, filosofia, e as via acontecendo naquele particular, psicanálise. Estudava as concepções do mundo e do ser humano, filosofia, e as via gravadas no comportamento e na mentalidade individuais, psicanálise. Aprofundava as discussões sobre os dilemas da vida e os destrinchava na análise dos sonhos e dos conteúdos individuais. Conhecia a caça aos rebeldes de todos os tempos e a história conturbada e emocionante da humanidade em busca de esclarecimento, liberdade e conhecimento, filosofia, e havia refletida nos pequenos problemas de cada um, no drama das crianças, nos sonhos das mulheres, nas contradições dos homens. Filosofia foi a melhor preparação possível para compreender aqueles humanos, nós humanos, com os quais eu queria trabalhar. Por mais de 20 anos, eu pensei em escrever essa história. Fugi dela por medo de não conseguir aguentar reviver as emoções que ecoavam em mim do longínquo, mas sempre presente passado. Inevitavelmente, eu fui aquela que mais se preocupou com a história e a unidade da família, e cabia a mim encontrar um sentido para ela. Acabei por herdar os álbuns de fotos de minha avó Lourdes e chegou à minha mão a correspondência entre meus pais, meu pai e seus companheiros, espalhados pelo mundo durante os primeiros anos de exílio.
como também ficou comigo seu esboço de defesa contra seu julgamento por um tribunal revolucionário. Sim, porque meu pai, como o anti-herói que é, não conseguiu seguir o estereótipo do revolucionário. Qualquer história, quando vista em profundidade, é bonita e significativa. A minha eu precisava contar, porque além de pertencer à história nacional, perturbou nossas vidas de muitas formas, algumas evidentes, outras mais sutis. Quando criança, costumava ter pesadelos. Tinha uns 8 ou 9 anos quando tive o primeiro. Lembro-me de ver minha casa desmoronando sobre mim, escombros caindo em volta e eu levantando os braços na tentativa de proteger minha cabeça. Estava em pânico e acordava chorando. Recordo-me de estar no colo de meu pai, no meio da noite, ele me abraçando e eu tentando confusamente compreender o que estava acontecendo comigo. Percebi a preocupação dele e sua vontade de me acalmar, mas via também que ele não entendia o que havia comigo. Dei-me conta já naquela época que estava sozinha. Ele não podia me ajudar. A experiência assustadora e misteriosa era inteiramente minha. Dependia de mim resolver o enigma. No início da escrita deste livro, fui entrevistada por um jornalista. Quando me vi no jornal sendo apresentada como alguém que estava escrevendo a história de sua família durante a ditadura militar, arrepios de medo percorreram meu corpo. Naquela noite tive um pesadelo. Sonhei com o número 69, que foi o ano em que fugimos do Brasil, indo para a Itália salvar nossas vidas. Depois me vi tentando me livrar apressadamente de uma cápsula miúda, enfiando-a por um pequeno buraco numa tela de janela. Representava o pedacinho de informação que li e me assustou. Aquilo podia desdobrar inteira a história, com seus segredos, terror e lágrimas. Logo em seguida, sonhei com um dos meus mestres espirituais, aquele que muitos anos antes havia me ensinado a usar a espada, o xamã Dom Juan de Carlos Castaneda. Desta vez ele me deu uma instrução, falou alguma coisa e foi embora. Eu estava em missão e devia ser cuidadosa. 2 pessoas então chegaram para procurar pelos meus documentos, diários e material escrito. Era uma loira e um homem alto, também louro, vestindo um avental branco de médico, estereótipo do alemão frio. Ele sondou por aí, e quando achou a gaveta com os meus papéis, repentinamente se virou e agarrou-me à garganta com força e determinação. Assustada, pulei para trás e levantei minha perna para chutá-lo e empurrá-lo embora, mas ele agarrou meu pé e pressionou o dedão. Senti-me presa e só. Minha única fuga era acordar. Este sonho confirmou que eu precisava me libertar do meu passado da forma certa, não contrabandeando-o pela janela. Que a cura, o homem com avental de médico, estava ligada ao meu contar, a garganta sendo apertada, portanto aberta, portanto desembuchando a verdade, tinha que desembuchar, soltar as palavras presas na garganta. Caso contrário, meu andar, o prosseguimento de minha jornada, estaria prejudicado. O sonho foi um chacoalhão. Acorda, amor. De diferentes bocas eu ouvi por anos que era um milagre estarmos vivos, pois muitos de nossos amigos e companheiros morreram torturados e ou assassinados. O pesadelo não acabou com nosso exílio na Itália. Mesmo além-mar, vivemos em alarme por anos. Consigo lembrar ainda da cena de minha mãe inclinada sobre mim, me entregando a chave de casa, me olhando nos olhos e me dizendo para não mostrá-la para ninguém. Quando voltava da escola, de tarde, com meus irmãos, eu tirava a chave da mochila somente quando estava a uns centímetros da porta de casa. Mantive esse hábito até poucos anos atrás. É evidente que o trauma não se foi completamente. Para dissolver fantasmas, não há nada melhor do que acender a luz e expô-los publicamente. Além disso, a história da minha família não é só nossa. Ela pertence ao país que a produziu e a um preciso momento dessa sua história. Cada vida é o espelho de uma época. Essa narrativa não tem a finalidade de reconstruir todos os detalhes dos eventos externos. Não é um relato jornalístico e não é um documentário, apesar de eu ter tentado ser mais fiel possível aos fatos que narrei. O mais importante é dar um quadro realístico da experiência das pessoas envolvidas e de seus sentimentos e conflitos interiores. E estes são fiéis. É o meu campo de trabalho, afinal de contas, e esta é uma história que definiu a minha vida. Este livro que você tem em mãos
Começa com o encontro de meus pais e vai até meu 6º ano de vida. Alguns dos diálogos são verídicos, pois há frases que ficaram gravadas na mente das pessoas que me foram contadas. Outros eu os criei, mas o significado e o espírito que querem passar são reais. Conheço as pessoas das quais estou falando. Ao escrever sobre elas, parece que as conheço ainda melhor. Algumas vezes tive a sensação que meu avô Totó e minha tia Neneta, que já passaram para o outro mundo, sussurraram em meus ouvidos palavras e cenas. Minhas falecidas avós Lourdes e Páscoas também estiveram ativas patrocinadoras. Conversei por centenas de horas com minha mãe e umas menos com meu pai, que, como muitos homens, fala menos. Trabalhei com os legados de ambos em mim, de diferentes perspectivas. As condições incomuns de minha vida fizeram com que eu desenvolvesse uma intuição precoce para compreender aquilo para o qual não possuía ainda conceitos. Porque ganhei a obstinação de minha avó, Lourdes, a perseverança do trabalho duro do meu avô Totó, a apreciação pelo questionamento do meu pai e o respeito que eu tenho por minha mãe e tudo o que ela representa. Eu nunca descansei até encontrar uma explicação para aquilo que eu sentia e ansiava. Li correspondências e documentos, conversei com os poucos amigos que sobreviveram e com parentes. Finalmente, as muitas fotos que temos me permitiram focalizar e conectar sentimentos e memórias. Aquilo que não consegui contar a partir de informações de fora, eu o criei, tendo em mente o momento e o tipo de pessoas envolvidas. O que tentei fazer foi reconstruir o quebra-cabeça. Somente contando uma experiência ela entra para a existência, e devolvo assim ao Brasil o que ao Brasil pertence, contribuindo desta forma para recompor a totalidade perdida, dizendo não à supressão e sim à integração. E no final, esta é somente uma história, mas uma verdadeira.